Agora a gente vai falar um pouco sobre as conquistas e a evolução do CIFIR. O CIFIR que foi a grande ferramenta do encontro e criação da Sobrafir. Então, a doutora Maria Ângela vai começar do primeiro. Uau! Na realidade, então, os nossos encontros, né, os nossos simpósios, eles começaram antes da Sobrafir existir. Então, os 2 primeiros que nós tivemos, que o Azeredo organizou, no Rio de Janeiro. E foi um primeiro momento que a gente, enquanto fisioterapia e fisioterapia respiratória, né, começou a ter contato com profissionais de fora no sentido de aprendizado. Né? Antes, isso era alguma coisa mais difícil de acontecer aqui no Brasil, e mesmo antes da Sobrafir ser criada e nos primeiros simpósios após a fundação da associação, o problema financeiro sempre foi uma barreira, né? Mas de qualquer forma, a gente sempre mantinha um número mínimo de pessoas de fora para trocar experiência. E sempre no sentido de estar revezando as pessoas que vinham de continente, de hospitais, de serviços diferentes. Isso agregou muito, né, aquilo que a gente fazia aqui no Brasil e ajudou também a gente criar esse perfil que nós temos hoje, né, que é único no mundo, né? Ninguém é como nós aqui no Brasil. Então, isso foi bastante interessante. Quando o Azeredo, no 3º simpósio, ele doou o evento, porque ele era um evento particular dele, com a fundação da associação, ele passou a propriedade do simpósio para a Sobrafir. Então, a partir daí, como uma empresa, né, uma instituição, nós continuamos, né, a organizar esses eventos. No sentido de conquistas do simpósio, né? Eu acho que ele foi amadurecendo na medida em que a própria categoria foi amadurecendo. A gente foi ganhando conhecimento, aprendendo com os colegas de fora, estruturando cada vez mais. Hoje tivemos aqui o doutor Jardim, o doutor Walterzinho, que foram pessoas que contribuíram muitíssimo, participaram de mais de um simpósio até, mas a categoria foi amadurecendo, os relacionamentos, né? A gente começou a fazer um network importante internacional e a estruturação. Por mais de uma vez, acabava o evento, a gente tinha que juntar convidados para pagar a conta, né? Ó, gente, não deu. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E hoje a situação é diferente, a Sobrafir está empoderada, né, pelos seus associados, e os eventos têm sido cada vez mais fortalecidos, com maior participação de convidados, os temas livres têm sido de alto nível, a gente tem acompanhado os anais dos eventos, tudo isso foi sendo, com o tempo, agregado à própria história da sociedade, à própria evolução da profissão dentro do país como um todo. Creio eu que o simpósio ele acaba influenciando, e quando ele sai do Rio e começa a ir para várias cidades, ele impulsiona a profissão, não só respiratória, mas terapia intensiva, impulsiona a fisioterapia de uma maneira geral no país inteiro. Lembrando que o CIFIR é um evento que acontece a cada 2 anos e, a partir de um momento, ele começou a rodar, né, diferentes capitais em todo o Brasil. E a escolha, né, da sede do CIFIR ela é feita através de uma votação entre o Conselho de Representante. Mas nem sempre foi assim. Pois é. Né? Conta então, pra gente. A votação do local do CIFIR, então, assim, a partir do 3º, que já foi o primeiro que foi fora, a ideia era que ele saísse. E a gente definiu isso logo desde o começo, e acho que isso nunca mudou, que o CIFIR sempre mudaria de região. A gente evitaria de fazer 2 vezes na mesma região, para poder estar dando a oportunidade de todos os lugares participarem. Antes a gente entrava numa sala, que era a mesma sala que a gente arrecadava dinheiro, que era a mesma sala que a gente discutia os futuros da especialidade, e aí nós decidíamos aonde ia ser. As pessoas se candidatavam, e a gente... acho que as 2 primeiras vezes foi puramente aleatório, porque a gente tinha muito pouca condição de avaliar a condição do local em sediar um evento. Né?
Então, mas, de qualquer forma, a gente acabou, foi São Paulo, foi Minas, a gente tentou segurar nos grandes centros, porque a gente sabia que, independente da pessoa estar organizada ou de quem fosse fazer, você tinha uma estrutura já de tradição de congressos em outras áreas, né? Então, mas a gente sentava literalmente e votava. Em alguns momentos, isso foi motivo de muita confusão, né? De muita briga, porque aí o pessoal se preparava, né? Traziam as coisas para fazer A captação. a captação. Mais cedo, a gente discutiu assim, ficamos 10 anos em que tínhamos o evento, mas não havia... a entidade não existia. Então, o evento ia... As pessoas que se ofereciam tinham que ter a coragem, porque assumiam jurídica e financeiramente o simpósio. Não tinha regional, se né? desse errado, quebrava quem levou. Exatamente. E todo mundo ia Junto, né? bater no sujeito, porque não podia dar errado. Né? Como Não ela podia. falou, o primeiro deu 2 mil pessoas. 2.000. Não é? Então, que foi para a época, foi um feito extraordinário. Né? E o de São Paulo assustou, porque o de São Paulo, embora a gente tenha bastante condição de organizar, então tem um custo alto, foi de qualidade científica excelente, o simpósio assim, foi super bem organizado e foi justo, né? Porque o número de pessoas de inscritos, agora eu não lembro exatamente, mas foi muito baixo. Em relação, não foi os 2.000, não, acho que foram, não lembro exatamente quantos foram, 700, mas foi pouca gente, acho que foi em torno de 700. Então, a gente realmente quase passou apertado, sendo capital, porque era muito cara a viagem, né? E a gente percebe, na época, você tinha muitos estudantes, principalmente do Nordeste e do Sul, que viriam, mas é uma viagem cara, São Paulo é uma cidade cara e não tem praia, que é o que atrai, né, muita gente. Então, isso foi um diferencial. Agora, tem um problema, que acho que é um problema que depois a gente sanou, no início, embora o Azeredo tenha feito um evento que recebeu um monte de estudante, com aquela ideia de que a gente ia ter um super especialista na associação, a gente fechava o evento só para profissionais. Então, o evento não tinha nenhuma atração para estudantes. Ele era focado única e exclusivamente para aprimoramento profissional. Então, os cursos organizados, inclusive o preço do evento, ele não, em momento algum, ele tinha a intenção de trazer alunos. Eu não sei nem se a gente chegou a não aceitar a inscrição de aluno em algum deles, dos primeiros, mas eu lembro que não era focado. E essa foi uma outra briga que nós tivemos, briga que a gente fala sempre em teatro, porque a gente discutia muito, né? Defender a seriamente, ideia, né? defendendo a ideia, é exatamente quando nós abrimos para que mais estudantes pudessem estar participando. Porque no de Olinda teve bastante estudante, lá teve o ônibus também, né? Isso. E aí, em algum momento, isso foi fechado. Eu acho que no de São Paulo foi onde a gente teve pouco estudante, aí a gente Pedro? assustou. Aqui. Foi capital. o que teve aqui, E eu acho que depois aí a gente acabou revendo essa orientação e, inclusive, tendo também a programação voltada para estudantes também não profissionais, né? O foco maior sempre foi o profissional. Mas a gente tem hoje, né, a possibilidade de estar recebendo pessoas menos experientes, vamos chamar assim, né? E hoje o Cifir, ele é colocado na agência tanto dos profissionais quanto dos estudantes, né? E a gente vê essa evolução, né, quando recebiam 200 trabalhos, 500 trabalhos, 700 trabalhos, 1.000 trabalhos, 1.200 trabalhos. Então, assim, ele virou uma empresa gigantesca, né, e que é realmente um grande fomentador de conhecimento para o especialista. Certamente. Eu sempre fui defensor, não sei em que pé isso anda, mas de dentro da associação você ter um ramo, né, para que o acadêmico já fique associado, né? Uma possibilidade de, não é nem um trainee, mas você ter um acesso júnior para a gente ir lá dentro, porque vai nos fortalecer muito, e eu já pensei nisso também, a associação tem um selo de qualidade que interfira dentro da escola, né? Olha, a Sobrafia ela recomenda que você aplique este conteúdo programático no seu currículo ligado à recomendação da associação.
Isso seria importante, levar a imagem, né, da associação para dentro das escolas, trazer o acadêmico para a associação, né, uma categoria júnior, não sei se juridicamente isso é possível, mas certamente seria um avanço. E o espaço no Sinfir já existe, Sinfir, como você estava dizendo, né, a gente fazia o evento numa sala, hoje é impensável fazer isso. São Exatamente. N salas simultâneas, né? A única coisa que não mudou foram as festas. Sempre foram maravilhosas, desde o primeiro, né? Até hoje, eu acredito que sejam assim todas. Então, as festas pós-atividade. E o primeiro Cifir que eu trabalhei foi o Cifir de Ouro Preto, que eu fui convidada pela professora Verônica, pela professora Raquel, para coordenar a comissão social, ou seja, as festas. Mas, enfim, foi um congresso também bem desafiador, que tirou de uma capital, assim como São Pedro. Foi uma experiência, né? que a gente fez nessas Foi duas uma cidades, né? Nós experiência. saímos da cidade grande para levar um evento grande para uma cidade pequena. É verdade. Isso Uma foi coisa fantástico. que talvez alguém, né, ninguém saiba, é que a doutora Mariângela quer fazer um Cifir no navio. Você lembra disso? Olha, é verdade. Gente, eu já quis fazer um Cifir no navio. Mas eu continuo querendo. Olha que ideia fantástica. É verdade. É verdade. Por Mas que não? Por que não? Na verdade, né, o Cifir tem esse espírito itinerante, né, com a responsabilidade da Sobrafir levar e propiciar o conhecimento em diversas áreas do país, a gente que tem uma dimensão, né, continental. E foi um desafio grande que a gente viveu, foi tomar a decisão desse Cifir ir para Manaus. Né? A gente sabia que era uma área em que poucos eventos científicos, apesar de ser um lugar turístico que pudesse também agregar ao congressista, mas é muito longe, né? O custo é muito alto. E, surpreendentemente, foi um sucesso. Né? Teve quase 1.500 inscritos, várias atividades simultâneas e diferentes sendo realizadas, inovadoras, né, nesse Cifir. Então, foi desafiador aquele evento, mas brilhante. A gente contou com muito apoio local e isso definiu, com certeza, o sucesso do evento. Como você bem falou antes, né, quem recebe o evento, né, ajuda muito a diretoria a ter esses resultados com positivos. Certeza. Né? Falando em evolução, antes o presidente da sociedade era o presidente do evento. Isso. Então, a primeira evolução foi... A primeira evolução foi separar, né? Separar. Porque não tem como fazer o gerenciamento da sociedade e do evento. Então, na realidade, a diretoria estava lá só para fazer o evento, né? Nos primeiros foi assim. E hoje o Cifir, ele não só é atrativo para nós profissionais, mas ele é atrativo também para a indústria, que enxergou no fisioterapeuta, né, aquele profissional que realmente define, né, os melhores equipamentos para o seu paciente, hospitais, enfim. Então, a gente tem grandes parcerias com a indústria que favorecem, com toda certeza, a organização e possibilita, né, diferentes atividades, mais palestrantes internacionais, enfim, uma tranquilidade para a associação em poder realizar esse evento. E o número de palestrantes, né, que a gente tem recebido nos eventos aumentou muito, né? E isso é um fator de atração, né? Com certeza. Então, assim, eu imagino que daqui para frente a tendência de você conseguir ter mais pessoas, e acho que o Covid agora foi perfeito para a gente, vai favorecer muito no próximo evento, porque você consegue atrair muita gente, né? Com certeza. E vai ser num local que tem o atrativo da praia, né? Então, é alguma coisa que todo mundo quer ir para lá. Então, eu acredito que o próximo a gente vai conseguir até ter bastante gente indo, né? E isso é importante a gente também ressaltar que o Cifir, ele é o maior evento do mundo que congrega, né, uma especialidade da fisioterapia, né? Exato. Então, é um evento que hoje é referência mundial. E a RS sempre participa conosco,
No próximo ano, a Sociedade Latino-Americana de Cuidados Respiratórios, a ALAT. Então, outras parcerias estão sendo construídas para que esse CIFIR, né, continue essa evolução aí que a gente tem. E deve ser muito bom, né, porque eu tenho menos tempo de casa que vocês e já é muito bom olhar para trás e ver o sucesso. Então, eu imagino assim, a alegria e a satisfação de ver, poxa vida, eu construí isso e olha o que virou. É muito, muito gratificante ter feito parte da história, né? Fazer parte dessa história. Exatamente. Né? É alguma coisa realmente que a gente tinha um sonho, mas a gente não tinha a dimensão, não tinha a certeza de que isso ia acontecer, né? E aí, de repente, a gente vê que tá indo bem. Está indo bem. Certeza. Na verdade, os primeiros passos de uma especialidade, né? Não é da associação, é da própria formatação. Tudo caminhou junto, da né? especialidade, né? Na verdade, a Sobrafir nasceu junto com uma especialidade, né? Creio que sim. Acho que a leitura é bem essa. Né? Foi essa carência de quem queria se dedicar na área. Você contava nos dedos, né? Você sabia quem faz respiratória na Bahia, quem faz respiratória no Mato Grosso. Você sabia quem eram as pessoas. Sim. Hoje é inimaginável, né? Mas você não. Tem 4 em Recife, 3 não sei aonde, 1 na Paraíba. Era isso. E aí depois... E essas pessoas tinham necessidade de se aproximar, né? De congregar. E aí faz evento, cria-se essa associação, e isso foi fundamental. Isso é fundamental para manter esse crescimento e para manter a qualidade do profissional, né? Porque não é todo mundo que consegue viajar para ir para um congresso, né? Mas todo mundo consegue, pelo menos, fazer um esforço maior para estar presente ou ter acesso a esse material via associação. Então, é uma carência que a gente tem enquanto país mesmo, né? Porque ainda é difícil para a maioria das pessoas. E o CIFIR tem promovido isso cada vez mais, né? Ele se manteve. E graças a todo o conteúdo e qualidade científica do CIFIR, as pessoas já se programam para isso. Tanto que, né, desde o evento da Bahia, a gente já faz, num evento, a inscrição para o próximo. Já estamos aguardando na fila de espera. Então, a gente... Exatamente. E sabe o que eu acho muito bonito, assim, Maria Ângela? Por exemplo, a gente passa, né, na associação, a gente está um dia na diretoria, e eu falo que assim, eu sempre vou estar lá, e eu vejo você nisso, é um orgulho, né? De sempre estar lá. Estive em todos os eventos, não falto. Eu falei que o dia que eu não for é porque eu morri. Mas então... é verdade, eu gosto. Eu falei, aí alguém falou assim, mas você não vai estar mais trabalhando, não vai estar mais... Sim, mas aquilo faz parte da minha vida, né? É um filho, né? É o que eu sou. Eu sempre fui. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso virar horticultora, eu posso virar fazedora de bolo de rolo, mas eu sou fisioterapeuta na essência. Então, isso faz parte de mim. E a gente pode até encerrar aqui esse momento falando que a gente vai se ver ano que vem, em abril, em Florianópolis, né? Convidando todo mundo para estar junto com a gente lá. A minha inscrição já está feita. A minha também. A sua também? A minha também. Antônio? Não me lembro. Coisas da memória.